A batalha entre o bem e o mal não é a batalha entre céu e inferno, é a batalha entre ego e alma. Por que o mal existe? Como eu disse, hoje eu tive uma sessão de terapia, todos os dias eu tenho, por isso que eu não gosto de já planejar o que eu vou falar em cada live das 18, porque muitas vezes nas sessões com os meus clientes de terapia, a gente acessa questões que alimentam a minha alma, a minha inspiração, minha criatividade para trazer temas que muitos de vocês possam estar passando, e hoje não foi diferente. E esse meu cliente, ele está passando por uma situação bastante sensível, porque aconteceu algo trágico na comunidade dele, que ele ficou bastante sensibilizado, bastante emocionalmente envolvido, e algo que foi muito trágico, sabe? Pessoas morreram e ele lançou o questionamento: ah, se Deus é bom, o universo é infinito em misericórdia, se a vida é para ser maravilhosa, por que então existe o mal? Por que existe o mal, né? Se Deus é bom, se o universo é infinito em misericórdia, se a natureza divina é essencialmente boa, se o bem sempre vence, se a essência da vida é a bondade, então por que existe o mal? Por que não resolve logo essa coisa e corta o mal pela raiz? Por que não resolve logo essa questão do mal? Por que a gente não é já elevado para um planeta superior, um planeta numa era dourada? Para a gente entender essa coisa antagônica, dual do bem e do mal, e por que isso existe, precisamos conhecer a natureza da vida. Precisamos entender o princípio de todas as coisas, o princípio de toda a existência, como foi criado o universo. Como foi criado o universo, como as coisas existem como existem hoje, qual é o princípio, as leis por trás de todas as coisas. Tá? Para a gente entender por que existe o mal, por que existe a injustiça, a guerra, a intolerância, o ódio, a violência, por que existe tantas pessoas maus, porque existem tantas pessoas más, desculpa, né? Fiz uma concordância verbal horrível aqui. Porque existem tantas pessoas más, porque existe tanto mal no mundo. Pois é, então a gente tem que entender o princípio de todas as coisas, a dimensão universal final, o princípio criativo por trás da existência, o princípio criativo por trás da vida. A necessidade inerente, inicial do processo criativo é a expressão da satisfação através do processo de criatividade. Então você cria a sua obra e você admira, se encanta e fica feliz com a sua obra. Um bordado, um quadro, um móvel que você pintou, uma parede que você construiu. Você vê sua obra, você vê que ela é boa, você se sente orgulhoso e você expressa a satisfação através da sua obra, através deste produto, do impulso da sua criatividade. Esse processo de satisfação te faz se sentir mais motivado a continuar criando mais. E isso leva a você não construir somente uma parede. Você vai completando essa parede com mais tijolos, vai criando outras paredes. Daí você coloca uma laje, um teto, você coloca um piso. Isso vai criando uma maior separação e dando mais forma a isso que antes era só um bloco de tijolo, um átomo, uma partícula, uma célula, e de repente se transformou numa parede, talvez um órgão, um dedo, um olho. Daí você foi vendo que a sua obra era boa e você foi se contentando com a sua obra e se sentindo feliz com a expressão da satisfação através da sua obra, da expressão da sua criatividade. E você continuou construindo essa casa e vendo ela tomando forma.
tomando forma, se separando, se destacando das demais casas, e isso restaurou em você um sentido de segurança interna e conforto, e você se sentiu criativo, feliz, satisfeito, reunido na harmonia da consciência universal, como um ser de criação que você é. Então, esse é o princípio criativo, o impulso por trás de todas as coisas. Depois do Big Bang, que foi o marco zero da criação, o processo criativo pai e mãe, ele dividiu-se em duas energias diferentes, que continuamente trabalharam separadas e em conjunto. Trabalharam e trabalham separadas e em conjunto. Elas são independentes, mas estão mutuamente retidas. E para funcionarem juntas, elas têm características ou naturezas individuais e diferentes funções. A sua carga de trabalho, assim, é diferente, mas ao mesmo tempo é indivisível. E quando a gente fala mutuamente retida, a melhor forma de você entender o que é mutuamente retida, esses impulsos. Porque o universo, o Criador, Deus, ele possui em sua natureza dois impulsos básicos. O processo criativo pai e o processo criativo mãe. São duas unidades, são duas energias diferentes que trabalham separadas, mas em conjunto. Elas são independentes, mas mutuamente retidas, unidas na criação, formando Deus. Por exemplo, você tem o seu corpo, mas você também tem sua alma. Você tem seus pensamentos e você também tem seus sentimentos. Você tem sua luz, mas você também tem suas sombras. São princípios, impulsos diferentes, com funções diferentes, que trabalham separados, mas em conjunto, independentes, mas mutuamente retidos no seu ser. Você é a combinação de carne e espírito, de sombra e luz, de amor e rancor. E tudo isso está mutuamente retido em você. Assim é a dimensão universal final, Deus, Criador, Universo. Então, para você entender o que é mutuamente retido, faça assim com a sua mão, apoie uma mão sobre a outra. Enquanto você está apoiando uma mão sobre a outra, eu quero que você se imagine espremendo, empurrando uma mão contra a outra. Faz isso aí agora. Empurrando uma mão contra a outra, mas ao mesmo tempo que você empurra uma mão contra a outra, você tenta separar uma da outra. Então você vai empurrar uma mão contra a outra, mas ao mesmo tempo separar uma mão da outra. Você percebe essa vibração básica? Tua mão está vibrando, talvez está tremendo. Essa é a essência universal de todas as coisas, pura vibração. Isso é estar mutuamente retido. É um processo orgânico, vivo, vibracional, vibratório, não para. Você está aqui tentando empurrar, mas ao mesmo tempo separar. E através desse impulso, essas duas mãos, ou essas duas essências, esses dois impulsos, essas duas partes do seu eu são a mesma coisa, ao mesmo tempo são coisas separadas. Elas são individuais, mas ao mesmo tempo estão unidas, juntas. Parecem que elas estão independentes uma da outra, mas ao mesmo tempo estão trabalhando em conjunto. Essa é a melhor forma de você entender o que é mutuamente retido. Então, a carga de trabalho do impulso criativo pai e impulso criativo mãe são diferentes, mas indivisíveis. Dois impulsos separados, porém indivisíveis, polo positivo e negativo. Dualidade. Uma energia é doadora, ativa, o processo elétrico criativo pai, que impulsiona, que dá movimento, que inicia. Outra é uma energia receptora, passiva, o processo magnético mãe, que une, que dá forma, que para dar forma, para unir, precisa separar, individualizar. Olha que antagônico. E é neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Se para você ainda não está claro, eu estou falando essa palavra aqui, impulso, impulso, impulso. Então, para que você, neste ponto, fique mais consciente do que significa impulso. Pode ser que, com essas explicações que eu estou dando aqui para você, você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa.
O que é um impulso criador de todas as coisas? Você deve estar se perguntando, não deve estar uma coisa bem formada aí dentro da sua cabeça. Talvez você não esteja alcançando a compreensão disso que eu estou tentando explicar em palavras. Tentando exprimir e explicar o inexprimível e inexplicável. Mas vamos entender o que é impulso, porque as coisas vão clarear na sua mente de uma maneira assim muito didática. O que é o impulso? Você pode pensar, o que é o impulso criador de todas as coisas? Porém, se você refletir por um breve momento, você logo vai se dar conta, no final, de que nenhum ser humano, animal, inseto, nem mesmo uma planta empreende qualquer atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, que é o impulso. Então, qualquer atividade empreendida nesta realidade material parte de um impulso, uma pressão interior causada pela sua consciência. Isso é o impulso. O impulso ele pode ser de correr, ele pode ser de comer, ele pode ser de trabalhar, ele pode ser de dormir, de construir. O impulso pode ser de assistir essa aula ou de sair dessa aula. O impulso pode ser de ter um filho, de ir lá para fora e ver as estrelas, de acordar de manhã, pegar um sol. O impulso sempre procede à atividade da autoexpressão criativa. Então, uma ação nessa realidade tridimensional de tempo e espaço é uma autoexpressão criativa. Você está criando um movimento. A minha mão está movendo daqui para cá. Essa é uma autoexpressão criativa. Eu estou criando um movimento com a minha mão. E tudo, absolutamente tudo, qualquer atividade, ela é precedida dessa autoexpressão criativa, desse impulso, dessa pressão interna de se expressar criativamente. Quando eu falo expressar criativamente, não significa somente criar algo do zero, pintar, bordar, cozinhar. Não. O movimento, o piscar de olhos, isso é uma expressão criativa. Você está criando esse piscar de olhos. Você está criando essas palavras que você fala. Você está criando o movimento de cada passo que você dá. E aí as energias, os impulsos criativos de consciência pai e mãe são impulsos retidos na dimensão universal e são da natureza universal final, que você pode chamar de Deus, Criador, Universo, Alá, Yahvé, Jeová. Chame como você quiser, deusa, cosmos, chame como você quiser. Então, essas energias, esses impulsos criativos de consciência, pai e mãe, são impulsos retidos nessa natureza da dimensão universal final. E quando eles são liberados do equilíbrio, eles realizam poderosamente a obra da criação. Então, esses impulsos, eles sempre estiveram na consciência divina, na dimensão universal final. Antes do marco zero da criação, esses impulsos criativos estavam dentro do Criador de todas as coisas, que promoveu a criação. Só que eles estavam em equilíbrio, eles estavam mutuamente retidos. Mas no momento que houve a intenção de experimentar a felicidade e a realização através da sua obra, através da criatividade, neste momento, houve a separação. E esses impulsos foram liberados de seu equilíbrio, realizando a obra da criação. E o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se, continua cumprindo-se, porque tudo continua num processo constante, contínuo de transformação e de criação, né? Esses impulsos de criação, quando criam a forma individual, ele leva em consideração a natureza da dimensão universal, que é, qual é a natureza da dimensão universal? A natureza da dimensão universal final é o crescimento,
a provisão de alimentos e nutrição, a cura, a proteção, a evolução, a regeneração, a satisfação das necessidades dos seres e da existência num sistema coerente de lei e ordem que garante a sobrevivência. Então, o processo de criação ele ocorre a partir do momento do impulso criativo de querer se expressar criativamente para experimentar a felicidade e a realização através de sua obra. E para isso acontecer, os impulsos criativos, pai e mãe, que estavam mutuamente retidos e equilibrados, eles saem do processo de equilíbrio e dão origem à criação. E aí surge o visível e o invisível, o mundo material e o espiritual, o mundo aqui, tridimensional de tempo e espaço, e o etéreo. Ocorre a individualização, e com a individualização surgem as consciências. E o que são as consciências? É o ego. A vida, ela só existe porque você está consciente de que você está vivendo, de que você está respirando, de que você está ouvindo e de que você está vendo. A vida só existe por conta da consciência. A consciência, que é essa essência, que é essa semelhança que você mantém com a própria criação e com o Criador. Essa consciência que você tem, ela observa a existência, ela cria, ela atinge, ela realiza. É essa consciência que permite com que você esteja vivo, porque você vê e vive porque está consciente que vê e vive. A consciência cria e atinge a realização e a alegria através da sua própria criação. A criação dos seus movimentos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, a autoexpressão da sua criatividade interna, seja em palavras, ações, atitudes, comportamentos. É essa individualização que cria o ego. Aí é o nascimento do ego. O ego é a expressão individualizada da consciência. Você se entende como um indivíduo, um ser que, embora saibamos que somos todos um, estamos todos conectados, mas você se entende como um ser, como um indivíduo, pois possui ego. E aí a consciência criativa mãe, a energia eletromagnética que gera a vida através do processo de dar forma à individualidade, ela é dividida em dois impulsos. Esses dois impulsos é ligação e rejeição, ou atração e repulsão, que significa trazer ou atrair para o eu, ou rejeitar e repelir do eu. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada e é possível. Porque nesses impulsos eletromagnéticos de atração e rejeição que se formam as partículas, as células, que se formam a partir das partículas subatômicas, os átomos, a partir destes átomos se forma a expressão da própria vida através de um ser com olhos, nariz, boca, ou até mesmo um vegetal. E aí, a partir desse processo que a própria vida se faz. Então, perceba, a consciência criativa mãe, essa energia eletromagnética que gera a vida, ela gera a vida através do processo de dar forma à individualidade. E essa forma à individualidade, ela é dada através desses dois impulsos de ligação e rejeição, atração ou repulsão, atraindo átomos para formar tecidos, órgãos, ossos, pelos, e separando outros átomos para que você não se funda, por exemplo, com essa tela do celular, para que sua mão não se funda com qualquer coisa que você esteja segurando agora. Então, é a atração dos semelhantes para dar forma a um ser individualizado e a repulsão dos não semelhantes para que você não se funda com tudo. Por isso que você não atravessa a parede. É por isso que essa aliança na minha mão aqui, ela não se funde comigo e não se perde dentro do meu corpo.
E esse é o processo, são os dois impulsos básicos da consciência criativa mãe. E estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Então, impulsos são a realidade por trás e por dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original, de partículas elétricas unidas, sem o ego, os impulsos universais ficariam intactos, sem forma, sem individualidade, com vida, mas sem vida, pois não existe a consciência, o ego, para observar e perceber a existência, perceber e sentir a realidade, perceber-se e sentir-se vivo. Você pensa com os impulsos elétricos do seu cérebro, você sente com os impulsos magnéticos do seu sistema nervoso central. E esses impulsos magnéticos do seu sistema nervoso central, eles centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado e individualizado que é você. A sua personalidade. A sua personalidade sem a ligação magnética no seu sistema, a individualização do eu, do ego, você seria apenas movimento e consciência. Sem a individualização, sem a ligação magnética no seu sistema, sem os impulsos elétricos do cérebro e os impulsos eletromagnéticos do seu sistema nervoso central, você seria apenas movimento sem consciência. Você se movimentaria como um robô, como um zumbi, mas sem consciência, logo não haveria vida. Porque sem a consciência não há vida. E você é a consciência é Deus, você é Deus, Deus é você, a consciência é tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque o ego, que é a manifestação da individualização da consciência, é essencial também para a sua personalidade e para você se ver e sentir-se vivo. E aí, quando a gente está na nossa jornada de evolução espiritual, nós começamos a ver a violência, a intolerância, a injustiça no mundo. A gente começa a ver a maldade nos outros, a gente começa a ver tanta gente sofrendo, e aí a gente se pergunta, mas olha, por que existe o mal? O mal existe porque existe o ego. Sem o ego, não existiria a vida. Então, chega num determinado momento da sua jornada que você reconhece o quão o teu ego te atrapalha. O quão o seu ego te prende num ciclo vicioso de egoísmo, de egocentrismo, de egotismo. O quão intolerante, julgador, crítico você é por conta do seu ego. Você percebe e começa a ver o seu ego como um inimigo, porque você percebe o mal existe porque o ego existe. O mal foi criado pelo ego humano. Por outro lado, até aqui eu te expliquei que sem o processo de individualização da consciência universal final, através dos impulsos criativos para dar forma à vida a seres individuais que possuem seus egos para se moverem, perceber, observar e sentir a vida. Mas você entra naquela busca, não, peraí, se o ego é mal, ele cria o mal, ele me prejudica, então eu vou me libertar do meu ego. Aí a sua psique, ela começa a ansiar por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica, para que você consiga se conectar com a realidade divina. E aí você pede, suplica para que seja capaz de renunciar ao seu ego através da morte da sua personalidade. E essa morte da personalidade, você entende como um processo de desfragmentação, de destruição do teu ego, para que finalmente você se torne espiritualmente evoluído e superior. Só que essa morte
da personalidade, ela nunca deve ser empreendida. Nunca deve ser empreendida como um meio para você alcançar uma maior conexão com o universo, com Deus, com o Criador, uma maior intuição espiritual, uma maior guiança, porque isso é altamente perigoso. Isso não vai fazer você alcançar uma vida mais espiritual ou uma vida terrena de maior sucesso. Se isso acontecer antes do devido tempo, você vai ser enormemente destrutivo para si mesmo, para sua psique e para o seu ego. Isso vai dificultar todo o desenvolvimento da sua alma, da sua psique, do seu ego, do seu físico. Então, ninguém deve manter esse pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Esse ato de força de vontade vai ser autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso do próprio ego. O impulso do ego de se tornar espiritualmente mais importante que os outros, espiritualmente mais poderoso, mais conectado com o divino. E aí você anseia pela dissolução e destruição completa do seu ego. Mas espera aí. Se a existência só é possível a partir do processo de individualização e o impulso mãe, que funciona através dos princípios básicos da ligação e rejeição, que dá forma ao ser individual, ao ego. E somente através disso é formada a consciência individualizada. E essa consciência individualizada é o que permite que a vida existe, porque a vida existe porque você está consciente dela. Você está criando o mundo junto com a consciência divina, afinal, com a consciência divina universal. Você está criando a sua realidade, pois a sua realidade só existe, o universo só existe do seu ponto de vista, porque seu ego existe, porque sua consciência observa, sente, percebe, vive, respira, aprende, evolui, cresce, fraqueja, falha, faz o mal, aprende, evolui, se arrepende, cresce, fraqueja novamente, faz o mal, se arrepende, evolui, cresce, faz o mal de novo, se arrepende, aprende, cresce, evolui. Entendeu onde eu quero chegar? Então, quando você entende que essa busca por dissolução do próprio ego, no final, é praticamente um suicídio da sua própria personalidade. Logo, se é um suicídio da sua própria personalidade, você está assassinando a obra divina que é você. Logo, você está transgredindo contra as leis universais de proteção, cura, regeneração, criação, crescimento e evolução. Então, a dissolução do ego é praticamente um suicídio. E não faz sentido, por isso é perigoso. Porque você é um ego, uma consciência para evoluir e para crescer. Para evoluir e para crescer. Os impulsos de ligação e rejeição que formam o seu ego, eles constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves, os animais, você, as plantas, os minerais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, até mesmo nas plantas, nos minerais. Os impulsos de ligação e rejeição, eles dirigem o comportamento de todos os seres em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Então, os impulsos de ligação e rejeição que formam o ego dirigem o comportamento, o seu comportamento, o comportamento de todos os seres individuais, criados, conscientes, em direção à sua própria sobrevivência, em direção ao seu próprio conforto, à sua própria proteção e à sua própria preservação. Certa vez eu estava vendo no Animal Planet uma cena muito tocante. Os pesquisadores, eles estavam
registrando a alteração do equilíbrio e da vida dos ursos polares por conta do derretimento das geleiras e das calotas polares. E era uma cena muito triste. Com o derretimento das geleiras, os ursos não conseguiam ir para o alto mar para caçar e pescar, a sua principal fonte de alimento, focas, peixes, coisas do tipo. E aí, eles estavam acompanhando a jornada de três ursos polares. Eles eram uma família, eles estavam muito magros. E, sabe, os bichinhos não estavam aquele branco bonito, eles estavam encardidos, sabe, com aquela pele toda grudada e muito magros, muito magros. E eles estavam em busca de alimento, eles estavam quase morrendo, quase morrendo. E aí, eles começaram a escalar uma escarpada de uma montanha onde havia ninhos de aves. E eles, com maior dificuldade, e era um lugar muito íngreme, muito perigoso, com várias pedras rolando, deslizando, e eles ali arriscando a vida deles para conseguir algum alimento, do contrário, eles iam morrer. Eles subindo numa maior dificuldade, um deles pisa numa pedra em falso, a pedra sai rolando, ele escorrega e começa a cair e deslizar junto com os escombros e cai lá embaixo, se machuca todo. E os outros dois ali continuam tentando subir para chegar nos ninhos das aves. E aí, finalmente, aqueles bichos, coitados, com muita fome, quase morrendo, conseguem chegar, né? Chegar lá nos ninhos dos pássaros. E aí eles começam a comer filhotinhos das aves. E as aves, preocupadas, desesperadas. E lá os ursos se refestelando, fazendo um banquete nos pequenos passarinhos, nos filhotinhos lá das aves, das garças, sei lá que tipo de ave era aquela, mas era uma ave grande, tipo um albatroz, sei lá. E eles entrando nos ninhos e comendo os filhotinhos. E aí eu fiquei assim. Aquela cena foi tão forte, porque primeiro, eu tinha muita pena dos ursos. Eu estava vendo que eles estavam ali muito fracos, quase morrendo. E de repente, eles estavam atacando outros seres e comendo filhotes. Foi um sentimento visceral dual. E daí veio uma reflexão: o urso é bom ou o urso é mau? O urso é bom ou o urso é mau? Esse é um impulso básico do ego que dirige o comportamento de todos os seres em direção à sobrevivência, à sua preservação, à sua proteção. Então, o que é o bem e o que é o mal? Conceito complexo. O ego é um impulso criativo individual da nossa consciência. O ego é um produto da própria criação através da individualização do ser. Você é ego. Você existe, vive, percebe a vida porque você é ego. Só que o ego ele funciona por dois impulsos básicos, o de ligação e rejeição. E esses impulsos básicos dirigem o comportamento de todos os seres em direção à sobrevivência, à autopreservação, à autoproteção. Então, como esse exemplo que eu usei do urso? O urso é bom, o urso é mau. Perceba, ele estava buscando a sobrevivência dele, mesmo que estivesse fazendo mal ao outro. Então, não há escapatória para os impulsos de ligação e rejeição que formam a vida. Porque esses impulsos que formam a vida e formam o ego são a essência da existência material e da individualidade. Esses impulsos, eles foram a fonte efêmera de todo conforto humano, prazer, felicidade e também a fonte de todo mal, enfermidade, miséria, privação, perseguição no mundo. E aí existem as leis universais.
Essas são as leis que regem a unidade universal. A primeira lei é a lei do livre-arbítrio. Egos funcionando dentro de um sistema onde eles têm total liberdade de poder sobre suas escolhas. Porém, suas escolhas vão reverberar no tecido do tempo e espaço dessa realidade material tridimensional na qual vivemos. E nesse tecido do tempo e espaço, essas ações vão gerar frutos. Vocês já viram aquele filme antigo do Ashton Kutcher, Efeito Borboleta, Butterfly Effect? Ou já viu aqueles filmes mind-blowing sobre viagem no tempo, que fala desse fenômeno do efeito borboleta? Uma gota que cai sobre a superfície da água, ela cria várias ondas que reverberam no tempo e espaço. E assim são suas ações no tecido do tempo e espaço. Você é um ser, um ego. Você é um ser individual, uma consciência individual, pois possui um ego. Esse ego é um produto da própria criação. É uma obra do próprio Deus, do próprio universo. E ele possui esses dois impulsos básicos. E esses dois impulsos básicos de ligação e rejeição é o que direciona os comportamentos de todas as entidades vivas conscientes criadas para garantir a sua sobrevivência, sua proteção, autopreservação. Então, somos egos funcionando numa realidade que possui a lei do livre-arbítrio. Essa lei do livre-arbítrio nos assegura o poder de escolha e de decisão sobre tudo o que fazemos. No entanto, essas ações, elas reverberam no tempo. E aí entra a lei do karma. Aquilo que você planta, volta. Aquilo que você semeia, retorna para você. Olha como é que tudo é inteligentemente criado. Só que Deus, o universo, o Criador, é uma consciência harmoniosa, tão infinita em amor e misericórdia, que ela perdoa a sua criação infinitas vezes, através dessas leis, para que você possa evoluir. Para que você possa evoluir. Então, você é um ego individual funcionando sobre os impulsos de ligação e rejeição, com a liberdade de escolher as suas ações, ações essas que reverberam no tecido do tempo e espaço e que estão suscetíveis à lei do karma. Então, se você faz o mal ao outro, aquilo volta a você. Você escolheu fazer o mal, mesmo sabendo que o mal retornaria para você, consciente ou inconscientemente, porque você opera dentro dessas leis universais. E você não está livre dos impulsos de ligação e rejeição. Não há escapatória desses impulsos. Esses impulsos formam a vida, a existência material e a sua individualidade. Então, existem leis. Essas leis, elas existem para garantir o atendimento das necessidades de todas as entidades vivas dentro de um princípio de lei e ordem perfeito. Então, você tem liberdade, você escolhe o que você vai fazer e você sabe que você vai colher os frutos das suas ações. Existe a lei do tempo. Você não vai saber precisar quando exatamente, talvez não nessa vida, talvez numa próxima vida. Mas você vai aferir os frutos das suas ações, sejam elas boas ou más. No entanto, como o impulso de ligação e rejeição básico norteia as ações e os comportamentos primitivos dos seres vivos, incluindo nós, para proteção, autopreservação e sobrevivência, nós vamos passar por cima de quem precisar passar. Se precisar matar alguém para eu sobreviver, para eu me proteger, a gente faz isso, né? Não é assim que o ego fala? Não, se aquele cara for atirar em mim, eu vou atirar primeiro. Não é assim que o ego fala? Ó, se, sei lá, aquela história, se fizerem isso comigo, eu vou me vingar. Se me derem uma chifrada, né, eu for corno, eu vou entregar o chifre. Sabe como é que é? Entende? É aquele princípio primitivo, impulso básico primitivo
E aí entram as características negativas do ego. O ego ele tem características positivas, porque o ego te permite ser um ser individual, observando a vida, a existência e se regozijando na obra criativa do universo, do Deus e nas suas próprias obras, porque você também é o universo, você também é essência da própria criação. Então, esses são os impulsos positivos. O ego é fundamental para a vida. Sem o ego você não vive. Simples assim. Sem o ego, você não é um ser individual com uma consciência vivendo. Pronto. Então, o ego é fundamental para a vida. Só que o ego ele possui impulsos negativos, características negativas. Crítica, sarcasmo, julgamento. Quando você denigre o outro, quando você gera inimizades, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas, difamação, você vai ser aquele olho por olho, dente por dente, lei de talião. Se enfiarem o dedo no meu olho, eu vou enfiar o dedo de volta no olho do outro. Mesmo sabendo que isso está gerando um ciclo infinito de leis karmáticas, ou casualidades, ou efeitos borboletas, ou lei da ação e reação, lei da causa e efeito, chame como você quiser. Porque te enfiaram o dedo, talvez porque você enfiou o dedo antes, numa vida anterior, no olho do outro, sabe? Mas você esqueceu, aí você volta a enfiar o dedo de novo e não aprende a lição. E aquilo se repete, porque depois, sei lá, ainda nessa vida ou numa outra, quem sabe, vão lá e furam o teu olho de novo. E assim vai, porque tu não aprende. Porque você fica nesse impulso da lei de talião, olho por olho, dente por dente, do ego, impulso de ligação e rejeição. Ligar-me àquilo que me traz prazer, aquilo que me faz bem, e rejeitar, afastar aquilo que me faz mal, aquilo que eu não quero, e mesmo que eu tenha que fazer o mal, ou passar por cima do outro, ou ferir o outro, ou machucar o outro, ou gerar inimizades, ou caluniar o outro, ou falar mal do outro, ou agredir o outro, ou ter ódio do outro, ou ter intolerância do outro, ou ser falso com o outro, ou roubar o outro, ou ser desonesto com o outro, ou ser sarcástico com o outro, ou julgar o outro, ou criticar o outro, ou denegrir o outro, não importa, mesmo que eu tenha que fazer essas coisas, eu vou fazer. O ego fala assim. Porque ele está nesse princípio de autopreservação. E aí entra aquele princípio. Nós estamos numa sociedade onde a gente se preocupa mais com o desenvolvimento intelectual e tecnológico. Mas sem o desenvolvimento moral e espiritual, a gente está profetizando o nosso próprio fim. Porque a gente está insistindo em não aprender a lição. Porque a guerra que é travada entre o bem e o mal não é travada entre seres angelicais e o Deus num próprio paraíso e os seres infernais, diabólicos e demoníacos no inferno. Não é uma guerra travada externamente. Ela é uma guerra travada na consciência universal, na consciência individual, na sua consciência. A guerra é entre o ego e a sua alma. A guerra é entre o ego e a sua alma. Então, por isso que existe o mal, tudo foi feito num princípio perfeito de lei e ordem. Perfeito de lei e ordem. Que o princípio básico é a evolução, crescimento, aprendizado. Você saiu da consciência dimensão universal final, e dessa consciência da dimensão universal final, você se tornou uma consciência finita, individualizada e separada, para aprender, para experimentar a dualidade, para aprender a alegria conhecendo a tristeza, para aprender a felicidade conhecendo o sofrimento, para aprender sobre a realização pessoal conhecendo a estagnação, a não realização. Então, nós estamos para aprender nesse processo de dualidade, crescer e evoluir e voltar à dimensão universal final. Sabe? Então, quando você começar a focar em não erradicar o mal do mundo, a injustiça do mundo, mas erradicar o mal, os impulsos negativos do ego dentro de você, quando você se dedicar a reconhecer que você é feito de sombras e luz, e você se dedicar a não curar as sombras dos outros, mas curar as suas próprias sombras, porque você foi feito à imagem e semelhança da criação e do Criador.
Então você também é sombras e luz. E quando você trabalha nas suas sombras para transformá-las em luz, quando você trabalha nos seus vícios para transformá-los em virtude, você vai superando os impulsos negativos do ego. Quando você foca na sua evolução moral e espiritual, você vai superando os impulsos negativos do ego. E assim você convida a sua alma a manter o domínio sobre seus pensamentos e sentimentos. E aí você começa a expressar divinamente os impulsos divinos da consciência criativa, que é criar, crescer, aprender, evoluir, alimentar, nutrir, cuidar, sanar, unir, proteger, satisfazer toda a necessidade de um sistema de perfeita lei, ordem e respeito. Essa é a realidade que é a sua alma. A realidade que é o seu ego é a expressão da própria vida. No entanto, o ego possui esses dois impulsos que te direcionam em ações e comportamentos para se ligar àquilo que te traz prazer e te faz bem, mesmo que tenha que passar por cima dos outros, e rejeitar aquilo que te faz mal, mesmo que tenha que passar por cima dos outros também. Então, o seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou entidade menor. E aí, quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, que é o núcleo da sua individualidade, que é o núcleo da sua vida, é então controlado pela sua alma. E aí, o impulso do ego, ele se torna verdadeiro. O impulso do ego, ele se torna o defensor e protetor ainda do seu conforto pessoal, porém agora ele trabalha alinhado, inteiramente em harmonia com as diretrizes da sua alma, a qual extrai a sua natureza da realidade divina, pois você foi feita à imagem e semelhança do Criador. E a natureza da realidade divina, repito, é criar, crescer, nutrir, alimentar, sanar, unir, proteger, cuidar, satisfazer todas as necessidades suas e dos outros seres num sistema de perfeita lei, ordem e respeito, porque essa é a realidade da sua alma. Essa é a realidade que é a sua alma. Então, a batalha entre o bem e o mal não é a batalha entre céu e inferno, é a batalha entre ego e alma. O ego agarrado nos seus impulsos negativos, de caluniar, de difamar, de humilhar, de querer denegrir, de agredir, de ser intolerante. E a sua alma que quer criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, unir, proteger, satisfazer toda a necessidade, respeitando o outro, respeitando as leis. Percebe aonde está sendo travada a verdadeira guerra entre o bem e o mal e por que o mal existe? O mal existe dentro de cada um de nós. Enquanto você fica tentando empreender a batalha contra o mal, criticando, julgando o outro que faz o mal, olha para seu umbigo também. Não estou falando para a gente fechar os olhos, se omitir diante do mal e baixar a cabeça diante do mal. Não estou falando isso. Estou falando, olha para dentro de você também. Porque a sua cura cura o mundo também. Seja o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Porque o mal está aí, você vê à sua volta, mas ele também está dentro de você. E se você ignora esse mal que está dentro de você, você está ignorando a essência e a raiz, onde está o cerne de toda a maldade, nascendo em todo ser vivente, em toda a consciência criada. Precisamos mudar aquilo. Precisamos mudar primeiro em nós aquilo que desejamos mudar no mundo. Novamente, se você vê o mal, não abaixe a cabeça, não se omita, não fique em silêncio. Mas também observe o mal dentro de você e trabalhe as suas sombras para transformá-las em luz. Trabalhe os seus vícios para transformá-los em virtudes e talentos. Olhe para o seu ego, não na tentativa de destruí-lo, porque destruir o seu ego é destruir a própria obra divina da consciência criativa universal.
O ego é o portador da sua individualidade e da sua existência como um ser individual que observa a vida, vive e respira, e sente, e aprende, evolui. Erra, se arrepende, aprende, evolui. Erra, se arrepende, aprende, evolui. Erra, se arrepende, aprende e evolui. Esse é o seu ego. E a sua alma é a bússola, te guiando em direção à luz, falando: ei, vai para lá. Esse é o caminho da nutrição, do bem, o caminho do crescimento, da criação, da nutrição, da união, da proteção, da satisfação, da necessidade do outro, promover o bem-estar espiritual e material dos outros. Trabalhar o ego é o processo que nasce na meditação e é desenvolvido na meditação como um processo constante de observação. Então, trabalhar o ego, melhor ferramenta, meditação. Ah, mas algum estilo, alguma técnica de meditação específica? Não. A meditação. Só. E aí você vai encontrar a meditação que funcione melhor para você. E estudar sobre o ego. E observar o ego se manifestando, entrando pela porta de trás, sorrateiramente nas suas atitudes e comportamentos. Quando eu falo ego, nas atitudes egoístas, egocêntricas, individualistas, escrotas, de julgar, de criticar. Gente, julgar e criticar. É isso mesmo. Ah, todo mundo julga e critica. Pois é. Essas são as características negativas do ego. Se você com ferro fere, com ferro será ferido. Você quer ser julgado e criticado pelos outros? Vamos ser bem sinceros, caramba. Vamos lá. Tu quer os outros olhando pra você de rabo de olho falando, aquela fulaninha ali, não. Você quer ser julgado? Você quer ser criticado? Porra, seja sincero com você, caramba. Você quer ser julgado, criticado pelos outros? Vamos lá. Quer ou não? Eu sei que não. Você não quer ser. Eu tenho certeza que você não quer. Então, por que você tá julgando e criticando os outros, caramba? Tô falando, aquela história de olhar pro umbigo. Olhar pro teu umbigo. Ah, eu vi o mal nela, por isso eu estou criticando e julgando ela. Peraí. Olha pra dentro de você. Olha pro teu umbigo, cara. Tu vai ver o mal em você também. Como falava a própria consciência crística, jamais faça aos outros aquilo que não queres que te faças. Simples assim. Esse é o princípio criativo básico de lei e ordem e respeito. Para que você possa satisfazer todas as suas necessidades. Porque quando a gente julga, critica os outros, a gente está buscando, sabe o quê? Aceitação, aprovação, acolhimento. Quando você critica, julga o outro, você está buscando aceitação de si mesmo ou de um grupinho, aprovação de si mesmo ou de um grupinho ideológico, whatever. Você está procurando satisfazer uma necessidade, mas você está passando por cima de um princípio de lei, ordem e respeito. E isso gera karma, isso gera dívida. E você vai receber isso de volta. Agora, quando você vai satisfazer essas necessidades num sistema de perfeita lei e ordem, por exemplo, obter aceitação, reconhecimento e aprovação dos outros, partindo do princípio perfeito da lei e ordem, que é jamais faça aos outros aquilo que não queres que te faça, você não vai buscar aceitação, reconhecimento e aprovação dos outros julgando, criticando, denegrindo, difamando, fazendo fofoquinha do outro. Você não vai, porque você não quer que te façam isso. Você não quer que façam isso com você. Você não quer que te joguem na parede e fiquem te crucificando, te jogando pedra, te cutucando, te julgando, te criticando, te difamando, te denegrindo pelas costas. Você não quer que ninguém faça fofoca de você pelas costas. Quem aí curte site de fofoca? Nossa, gente. Impulso primitivo do ego. Impulso primitivo do ego. Não tem como você se livrar do ego, mas tem como você se livrar dos impulsos primitivos, das características negativas do ego. Convidando a sua alma para amorosamente
dominar seus pensamentos e sentimentos. Assim, somente você vai começar a expressar os impulsos divinos da consciência.